Ok, rapaziada? Então, prosseguindo no estudo do artigo 37, nós aqui temos que fazer uma distinção conceitual entre funções de confiança e cargos em comissão. Essa distinção, ela geralmente é útil, se não na prova de constitucional, na prova de direito administrativo. Estamos no artigo 37, inciso 5. Observe. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos estabelecidos em lei, aplicam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Essa é a redação do inciso 5, remasterizada, pela emenda constitucional número 19 de 1998. É natural que sejam previstas gratificações e espaços para os servidores mais eficientes, que gozem de maior confiança dos agentes públicos de grau hierárquico mais elevado. Esse sistema contribui para o desenvolvimento das atividades administrativas. Embora todo servidor deva ser leal, honesto e eficiente, o fato é que gestores de qualquer órgão precisam se cercar de assessores confiáveis, necessitando de meios para premiar, prestigiar, dependendo do caso, manter profissionais de boa qualificação no seio do serviço público ou perto de si. Em geral, essa forma de retribuição é pecuniada, ladeada, com status vinculado. Existem dois grandes patamares: as funções de confiança e os cargos de em comissão. Os cargos em comissão são aqueles que se regem pelo princípio ad nutum, de livre nomeação e livre exoneração. Mas, repito, diferenciar funções de confiança de cargos em comissão é fundamental. Prosseguindo. Aliás, antes de prosseguir, eu devo chamar a atenção dos senhores mais uma vez, até porque não é a primeira vez que eu faço isso, para a existência da súmula vinculante número 13. Claro que se é uma súmula vinculante, é do Supremo Tribunal Federal, onde se lê o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro, em linha reta, colateral é irmão, ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda em função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então não pode ser um parente afim por adoção colateral até terceiro grau. Quando o inciso 7 diz que as funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, ora, ele já está dando para você a diferença. A função de confiança, o DAS, tem que ser um funcionário de carreira. Já os cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, que se destinam apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, há possibilidade de um cargo em comissão ser preenchido por servidor de carreira, já que pertença a outro cargo, que pertença a outro órgão. Por exemplo, o sujeito é servidor do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, e é nomeado para ser ministro de Estado.
isso é possível. Já as funções de confiança, não. O sujeito tem que ser ocupante de um cargo efetivo. Ele tem que ter feito um concurso público de provas ou de provas e títulos. Daí a diferença entre as funções de confiança e os cargos em comissão, e isso é muito explorado tanto nas provas de direito administrativo ou uma prova que você vai fazer de nível médio que exija conhecimentos específicos sobre a Lei 8.112, o regime jurídico único dos servidores públicos da União. Então, fique atento a essas nuances. O cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração, o princípio ad nutum, não inviabiliza a possibilidade de um inquérito administrativo para apurar possíveis irregularidades cometidas por aquele que estava exercendo o cargo em comissão. O fato do cargo ser de livre nomeação e livre exoneração não exclui o seu titular de punições disciplinares após inquérito ou processo administrativo disciplinar, conforme o teor da conforme o teor da punição, conforme a intensidade da punição. Como os senhores sabem, existem determinadas punições que exigem processo administrativo disciplinar e outras punições de menor monta podem ser aplicadas apenas com a conclusão de um inquérito administrativo disciplinar. Prosseguindo no artigo 37, nós temos aqui a associação sindical e o direito de greve. Dois incisos igualmente importantes. O inciso 6 afirma que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. E o inciso 7, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, que até hoje não existe essa lei específica. Ao contrário do militar, o servidor público civil, ele faz jus ao direito de greve e de associação sindical. O inciso 6, no que se refere à associação sindical, é dispositivo autoexecutável, autoaplicável, não está submetido a nenhuma espécie de reserva legal, nem simples nem qualificada. Já o inciso 7, ao contrário, submetido à reserva legal simples, exige a produção de lei específica que, inexplicavelmente, apesar dos quase 26 anos de vigência desse texto constitucional, não veio a lume. Comentários. A associação sindical já era assegurada, porém jamais foi editada a lei complementar reguladora do direito de greve, isso na redação anterior do inciso 7. O novo artigo 37, inciso 7, aboliu a exigência de lei complementar, admitindo a regulamentação da greve no serviço público através de lei ordinária, teoricamente mais fácil edição. E entenda que isso poderia ser até uma medida provisória, quem sabe, mas nem uma coisa nem outra existe. Chegamos ao inciso 8º, onde a Constituição traz um tratamento diferenciado para os deficientes, para as pessoas portadoras de deficiência. A época em que essa Constituição foi redigida, o termo utilizado era deficiente físico, né? Pessoas portadoras de deficiência. Hoje, a terminologia jurídica mudou, fala-se hoje em pessoas portadoras de necessidades especiais. Mas o texto constitucional mantém o mesmo padrão redacional do século passado. Diz o inciso 8º, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Isonomia não significa tratar a todos igualmente. Na oração dos moços, Rui Barbosa ensinou que a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Nessa desigualdade social proporcionada à desigualdade natural é que se acha a verdadeira lei de igualdade. Então, as pessoas portadoras de necessidades especiais, elas merecem uma integração social. O fato de uma pessoa ser portadora de deficiência
não justifica a sua exclusão. Ao contrário, o que a Constituição propõe, e não propõe apenas nesse inciso, propõe em outros incisos do artigo 37, em outros dispositivos. O artigo 242, então, exige que os logradouros públicos sejam adaptados para a acessibilidade de pessoas cadeirantes, assim como os prédios públicos devem ter esse tipo de acessibilidade. Portanto, uma preocupação que eu diria enfática e muito positiva da Constituição com as pessoas portadoras de necessidades especiais. Tivemos a oportunidade, por exemplo, de atestar isso quando estudávamos o artigo 23. O inciso 9 fala das contratações excepcionais. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O que a gente deve perceber aqui, pessoal? Existem situações, imagine, por exemplo, uma crise, uma epidemia, e nós já vivemos situações assim recentemente, como epidemias de dengue, por exemplo, onde agentes endêmicos devem se engajar no combate ao mosquito da dengue, por exemplo. Esses agentes eles devem ser remunerados. Eles têm que ser contratados em caráter excepcional. São contratos de trabalho por prazo determinado, onde a regra do concurso público ela é eclipsada para que efetivamente o bem coletivo, o bem comum, seja satisfeito. Então, é muito complicado você conseguir prever o imprevisível, ponderar o imponderável. Não é aqui nenhuma violação à regra do concurso público, à acessibilidade através da meritocracia, quando diante de uma situação em caráter excepcionalíssimo, contratações igualmente excepcionalíssimas vão se materializar. A dotação orçamentária, inclusive a previsão orçamentária, todo orçamento, todo plano anual orçamentário, tem uma dotação orçamentária, verbas para essas emergências, para essas contratações. E às vezes verbas adicionais devem ser votadas pelo Congresso Nacional na medida da catástrofe que se abate sobre aquela população, sobre aquele estado, sobre aquela região ou sobre o país todo. Então, o inciso 9 diz: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Nós temos a lei 8.745 de 1993, que trata da contratação por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Temos a Lei 9.849 de 1990, que altera 8.745. Temos o artigo 30 da Lei 10.871 de 2004, que a criação de carreiras e organização de cargos efetivos de autarquias especiais. É inerente à própria atividade da administração pública esses imprevistos. Vamos aos comentários. São contratações feitas apenas para fazer frente a situações de emergência ou extremamente peculiares. Enfim. Fixação e revisão de remuneração ou subsídio. Bom, aqui a gente tem que tomar uma série de cuidados. A gente tem que fazer uma distinção técnica entre vencimentos, remuneração e subsídio. O inciso 10 afirma que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso e assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Convém
nós nos dirigirmos ao parágrafo 4º do artigo 39, no momento oportuno nós vamos falar sobre ele, mas só para a gente deixar claro que o parágrafo 4º do artigo 39 afirma que o membro de poder, detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecendo, em qualquer caso, o disposto nos artigos 37, inciso 10, que é o que nós estamos lendo, e 37, inciso 11. E é um dispositivo moralizador, né? Você tem o portal Transparência Brasil e você vai lá, você tem acesso na internet a quanto o parlamentar ganha como subsídio, evitando-se assim os acréscimos pecuniários em razão de verba para aquisição de vestimentas de terno, verba para o combustível, verba para isso, verba para aquilo. Não, agora nós temos um subsídio único. Interessante, observe aqui, que eu trato primeiro do regime remuneratório dos agentes públicos e digo, vamos nos referir aos servidores em sentido lato, ou seja, estaremos abrangendo em seu conceito os agentes políticos e os agentes administrativos. Não custa lembrar que entre os agentes administrativos temos servidores públicos estricto sensu, civis e militares e os empregados públicos, os selitistas, os regidos pela CLT. A grande novidade da emenda número 19 foi a instituição do subsídio, tratado nos artigos 27, parágrafo 2º, para os deputados estaduais, 28, parágrafo 2º, para os governadores de Estado, secretários de Estado, vice-governadores, no artigo 29, inciso 5, para os vereadores, no artigo 37, 10, 11, 37, 15, 39, parágrafo 4º, 6º e 8º, 48, inciso 15, 49, inciso 7, para os membros do Congresso Nacional, 51, inciso 4, para os deputados, 52, inciso 13, para os senadores, 57, parágrafo 7º, 93, inciso 6, para os magistrados, 96, inciso 2, para os tribunais, 128, parágrafo 5º, inciso 1, para os membros do Ministério Público, 135, para a Defensoria Pública, 144, parágrafo 9º, para os servidores da área de segurança pública e 167, inciso 10. O novo inciso 10 do artigo 37 determina que apenas por lei será possível fixar ou alterar a remuneração ou o subsídio percebido por agentes públicos. Também determina que haverá, pelo menos, uma revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices. Essa revisão visa manter o valor real da remuneração ou subsídio, compensando eventual depreciação da moeda. Não se presta essa revisão para correções pontuais de uma ou outra carreira. Caso contrário, não haveria previsão de identidade de índices. A revisão geral anual atingirá os seletistas. Celso Antônio Bandeira de Mello entende que não, vez que estes deverão receber aumentos em suas respectivas categorias conforme seus dissídios coletivos, afinal de contas são regidos pela CLT e não por vinculação jurídica específica. Sem dúvida, né, quando nós tratamos da distinção entre remuneração, subsídio e vencimento, afirmamos, a emenda, no caso a emenda 19, trouxe um pouco de confusão entre os termos remuneração, subsídio e vencimento. O artigo 37, inciso 10 e 11, fala em remuneração e subsídio como categorias distintas. Já os incisos 12, 13 e 15 se referem, como é mais próprio, à remuneração como termo genérico e o subsídio e vencimento como suas espécies. De fato, o ideal é se falar em remuneração como gênero, onde temos duas espécies, o subsídio e o vencimento.
remuneração como gênero, onde temos duas espécies, o subsídio e o vencimento. O leitor deverá ter cautela com esses termos para não fazer confusão entre eles, identificando quando a Constituição ou o examinador no concurso estiver utilizando o termo remuneração no sentido genérico, quando estiver se referindo a vencimento, o oposto de subsídio. O texto dos incisos 13 e 15 do artigo 37 mostram que seria melhor esse entendimento. A emenda constitucional número 19 trouxe modificações ao sistema de remuneração dos agentes políticos, que agora é feita em parcela única, denominada subsídio, como a gente viu no parágrafo 4º do artigo 39. A intenção é obter um controle efetivo do que é efetivamente percebido por tais agentes, impedindo o acréscimo de vantagens pessoais e qualquer espécie de gratificação, abono, ajuda de custo, etc. Assim, a primeira distinção a ser feita é entre os que recebem subsídio e os que recebem remuneração / vencimento. Receberão subsídio agentes políticos, eletivos ou não, como os magistrados, os membros do Congresso Nacional, e certas categorias que, por sua importância ou peculiaridade, também possam ou devam ser remuneradas de tal forma, lembrando-se de que o pagamento através de subsídio é mais uma forma de controle do que de proteção, para evitar o recebimento do por fora, né? Ao invés de remuneração-vencimento, a regra mais comum receberão subsídio, ou seja, uma parcela única remuneratória, as seguintes categorias de servidores públicos, lato sensu. A. Os membros de poder, detentores de mandato eletivo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais. A gente viu no artigo 39, parágrafo 4º. B. Os servidores de carreira cuja lei organizadora tenha optado por essa forma de remuneração. Aí entra em cena o artigo 39, parágrafo 8º, onde se lê o seguinte: a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. É o caso, por exemplo, dos auditores da Receita Federal. C. O Ministério Público também vai receber subsídio. Artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha C. Quando chegarmos lá, vamos voltar ao assunto. D. Os exercentes de advocacia pública e defensoria pública, nos termos do artigo 135. E. Os ministros do Tribunal de Contas da União, artigo 73, parágrafo 3º, nos termos da emenda constitucional número 20, também de 98. Os servidores policiais, nos termos do artigo 144, parágrafo 9. Ainda sobre o tema, convém lembrar que o plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou por maioria de votos duas súmulas vinculantes, a 15 e a 16. Ambas referem-se à remuneração de servidores públicos. A primeira delas trata do cálculo da gratificação do servidor público, do serviço público, enquanto que a segunda determina que o total da remuneração do servidor público, vencimento somado a gratificações, não pode ser inferior ao salário mínimo. Dessa forma, ficaram assim os verbetes aprovados pelo plenário do STF. Súmula vinculante número 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público. E súmula vinculante número 16. O artigo 7º, inciso 4, e o artigo 39, parágrafo 3º, com redação dada pela emenda constitucional número 19 de 1998 da Constituição, refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Bom, com isso ficam aí as definições de subsídio, remuneração e vencimentos. Eu acho que doravante você não vai ter dificuldades para interpretar corretamente o inciso 10. Não obstante o inciso 10 seja um dispositivo de imensa importância, o inciso 11 é hors concours, em termos de questão de provas, virtualmente um suicídio,
algum candidato se debruçar sobre uma prova de concurso de nível médio, seja em direito administrativo ou em direito constitucional, sem entender perfeitamente o chamado teto previsto no inciso 11 do artigo 37. E é a ele que nós vamos tecer considerações agora. Não se espante com o tamanho do inciso. Muito mais importante é você entendê-lo. E ele faz aqui uma remuneração sobre o teto e o limite entre os poderes. Diz o inciso 11 que nós vamos esmiuçar, não se preocupe. Porque aqui a técnica que a gente tem que usar nesse artigo 37 não pode ser outra, tem que ser um estudo dirigido mesmo. Diz o inciso 11 o seguinte, preste atenção, acompanhe comigo aí com calma, esvazie sua mente e acompanhe com calma. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Estados também, qualquer dos poderes dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, dos detentores de mandato eletivo, dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, o cara tem mais de um emprego público, está aposentado nos dois, que houve compatibilidade de horário, a Constituição permitiu, cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, sob nenhuma circunstância, poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso no âmbito da União. Continua aqui. Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. O teto é o prefeito. E nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, governador do estado, do Distrito Federal. O subsídio de deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores de tribunais de justiça. Você é um servidor da Assembleia Legislativa, não pode ter subsídio maior do que o deputado estadual. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitados a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público e aos procuradores e aos defensores públicos. Vamos dissecar, então, isso aqui. A Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 41 de 2003, estabelece o teto das remunerações e subsídios da administração direta, autárquica e fundacional, como sendo o subsídio percebido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, como a gente acabou de ler no artigo 37, inciso 11. Ademais, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, aplica-se como limite o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. No âmbito do Poder Legislativo Estadual, o subsídio dos deputados estaduais e distritais funcionará como limite. Já o subsídio de desembargadores, que não pode ultrapassar 90,25% do subsídio dos ministros do STF, é o limite para qualquer servidor do Poder Judiciário Estadual, sendo aplicável esse mesmo limite aos membros do Ministério Público, procuradores e defensores públicos estaduais. Está aqui explicadinho o artigo 37, inciso 11, com seus respectivos subsídios. Não vou adiante, porque já me aproximei dos 30 minutos regulamentares da aula, mas vale a pena, eu insisto, que você releia o conteúdo desse slide, releia o inciso 11, para estabelecer com clareza o teto no âmbito de cada um dos poderes, Executivo, Legislativo, Judiciário, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, porque esse tema é
extremamente relevantes para concursos públicos de nível médio. Seria subestimar sua inteligência e dizer que isso cai com muita frequência nas provas de direito constitucional. Não, isso cai com muita frequência nas provas de direito administrativo mesmo, mas cai. Até a próxima, pessoal.